Jesus disse: ninguém consegue servir a dois senhores. Porque ou há de amar um e odiar o outro, né? Ou há de odiar um e amar o outro. Não tem como. Mesmo um homem, em alguns países onde a poligamia é permitida, e ele tem várias esposas, ele sempre tem a favorita. Nós temos esse senso de escolha dentro de nós. Nós temos o favoritismo dentro de nós. Então, dizer que não, dá para o homem amar duas mulheres igualmente, isso é bobeira, é da boca para fora. Não é verdade, tá? Mesmo que a diferença seja pequena de uma para outra, isso a gente pode argumentar bastante, mas ele ama uma mais do que a outra. Ele tem a preferência por uma mais do que ele tem por outra, né? Os reis que tinham milhares de concubinas lá, ele tinha a rainha dele ali preferida e sempre foi assim. Mas falando do lado espiritual, esse assunto é sério demais. Até a ciência diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, Cristo e Satanás não podem ocupar o mesmo espaço. Em nosso coração só cabe um dos dois. E não dá para ficar neutro, viu, ateu? Se você é ateu e acha, não, no meu não tem Cristo nem Satanás, porque eu não acredito neles. Olha, esse termo ele é bom e eu quero trabalhar com ele em alguns vídeos, né? O que nós acreditamos não é só o que nós falamos, né? Aquilo que nós professamos. O que nós acreditamos são as coisas que nós praticamos. Se nós praticamos as obras de Cristo, é porque nós acreditamos nele. Se praticamos as obras do diabo, é porque nós cremos nele. Está entendendo? O que mostra a nossa crença é aquilo que nós praticamos, e não ao contrário. Você simplesmente professar alguma coisa não quer dizer que você realmente acredita nisso. A prática tem muito mais peso do que o que você crê, porque ela é a prática. Ela é que faz a coisa acontecer. Entendeu? Eu já falei aqui uma frase do filme do Batman que eu gostei muito, né? Ele tá como Bruce Wayne, encontra a namorada dele e ele pega e para dizer que ele não era fútil como ela estava pensando que ele era, ele diz: olha, Rachel, eu por dentro eu sou muito mais do que o que você está vendo aqui. Aí ela fala assim para ele: olha, não é o que nós somos por dentro, mas aquilo que nós fazemos é que nos define. Entendeu? A pessoa fala assim: ah, Deus conhece o meu coração. Mas só que Jesus falou assim: pelos frutos os conhecereis. Entendeu? Em outro texto, Jesus fala: pela prática das coisas da vida, você sabe o que a pessoa quer. Não é pelo que ela fala, é pelo que ela pratica. Você nunca ouviu quantas histórias a mulher ou o homem que chega para o seu cônjuge e diz: eu te amo, eu amo você demais, mas está traindo o cônjuge ao mesmo tempo. Vai lá e fala: eu te amo, daqui 5 minutos está traindo. O que é que tem mais peso? O que ela falou ou o que ela fez? O que é que tem mais peso? O que tem mais peso? Uma mulher dizer para um marido assim: eu te amo. Ou ela chegar e ter relações sexuais com outro homem. O que tem mais peso? O que esse marido considera mais pesado? O que tem mais valor? É a prática. A prática, e Deus é assim. Jesus contou uma parábola, eu vou falar rapidinho dela. Ele disse assim: um fazendeiro tinha 2 filhos. E ele disse para o primeiro: vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: eu não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. Então esse pai chegou para o segundo filho e disse: vai trabalhar na minha vinha. E ele disse:
Vou, papai, claro, com prazer. E não foi. E aí Jesus pergunta, qual dos dois filhos fez? Olha o verbo, fez a vontade do pai. E aí aqueles que estavam ouvindo responderam, o primeiro. E Jesus fala, claro, vai e faz o mesmo, não é? Sim, o primeiro. Falou que não ia, mas foi, se arrependeu e fez. Para Deus, Deus quer que a gente faça a coisa acontecer. Ele quer uma vida prática no bem. Se você pratica as coisas do diabo, você não é de Cristo. E quais são as coisas do diabo? A Bíblia deixa claro. Leia Gálatas capítulo 5, por exemplo. Ali, lá para o verso 19, começa a divisão entre o que agrada ao diabo e o que agrada a Deus. E você vai ficar surpreso de saber que tem tantas pessoas aí na sua família, seus amigos, que praticam as obras das trevas com total despreocupação. Estão despreocupados, não veem. Imagina, isso é bobeira, é mito. Aí fala assim, eu já vi tantas pessoas que praticam as obras das trevas, tantas, e elas dizem assim, Deus é amor, não é nada disso, não, eu conheço uma pessoa que se diz cristã e faz isso, aquilo, não, isso para Deus já virou até um clichê, mesmo entre os homens. Você não pode desculpar os seus pecados porque uma pessoa te decepcionou. Se você trabalha numa grande empresa, uma multinacional, que te paga bem, você não vai sair dela porque tem pessoas lá que não são bons trabalhadores. Não é verdade? Eu não vou deixar de ser homem heterossexual porque alguns heterossexuais desapontaram suas esposas. Estão entendendo? Então, isso é um argumento muito raso. Nós temos que ser o melhor porque é melhor. Temos que fazer certo porque é certo. Temos que seguir a Cristo porque nós professamos que amamos a Cristo. Por que tem que fazer as coisas de Cristo? Porque nós amamos a Cristo. Jesus diz assim em João 14, verso 15, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Está vendo a ordem? Se vocês me amarem, é como ele dissesse assim, inevitavelmente vocês vão guardar os meus mandamentos, não tem outra forma. Vocês vão guardar os meus mandamentos porque vocês me amam. É? Você seria capaz de pegar um revólver e matar sua mãe? Aí você pode falar, não, a lei proíbe, se eu matar eu vou preso. Mas não é por causa da lei que você não mata sua mãe. Você não mata sua mãe porque você ama a sua mãe. O mesmo acontece com a pessoa que ama a Deus. Ela não desobedece a Deus porque é pecado, porque a lei diz que não pode desobedecer. Não, é porque ela não consegue fazer diferente. Ela ama a Deus, o pecado ofende a Deus, então ela não vai desobedecer porque ela o ama. Agora, é interessante isso que eu estou falando e profundo, porque se você não está obedecendo a Deus, se você não guarda os mandamentos de Deus, é porque você não o ama. Você pode inventar o que você quiser, mas se você não está guardando os mandamentos de Deus, você está cometendo pecados conhecidos, acariciados, é porque você não ama a Deus. Isso é um termômetro. É um termômetro. Ele está acusando, você não ama a Deus. A sua vida está mostrando isso. A sua desobediência está mostrando isso. A sua negligência em andar nos caminhos de Deus está mostrando isso. O seu desinteresse pela palavra de Deus, pela oração, pela meditação, por pensamentos puros, por pensamentos espirituais, tudo isso, toda essa ausência na sua vida, mostra que você não ama a Cristo.
E os que não amam a Cristo jamais habitarão com Ele, jamais. Então, que Deus transforme o seu coração, que você possa, até através do nosso canal, que nosso canal possa ser uma ferramenta para te ajudar a ter uma vida espiritual, a você desenvolver esse amor por Cristo, esse ser maravilhoso que te ama incondicionalmente, que quer o seu bem 24 horas por dia, que está atento à sua oração 24 horas por dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos valorizar essa oportunidade maravilhosa de servir a um Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Amém.